Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, sou professor, sou especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o tema trabalhadores autorizados e os não autorizados. O que é isso? É uma figura que existe na NR10, é um profissional, uma qualidade do profissional que existe na NR10 e existem muitos itens onde a NR10 exige que para fazer isso precisa ser um profissional autorizado e, claro, implicitamente está não autorizando os não autorizados a fazer aquele assunto, né? Então vamos ver o que é autorizado, o porquê que é autorizado e qual que é a figura dele e a necessidade deste profissional, tá? E para fazer isso, eu queria começar não pelo texto da NR10, mas sim pela situação que a gente vê em campo, tá? Vamos imaginar uma firma, né? Vamos imaginar uma firma. E eu quero ter os olhos aqui sempre na questão de segurança. Porque segurança é o assunto único da NR10, né? O objetivo único da NR10 é garantir segurança e saúde. Então nós vamos fazer essa reflexão sempre levando em conta o viés da segurança. Imagine uma firma qualquer, né? E lá nós temos profissionais e nós podemos dividir esses profissionais em dois grandes grupos, né? Os não eletricistas, que é a maioria, né? Pessoal administrativo, pessoal de compras, pessoal de segurança, pessoal de portaria, né? Recepção, seja o que for, não eletricista, né? E nós temos sim os nossos profissionais eletricistas, ou aquele que vai lidar com eletricidade, que vai intervir com eletricidade, né? Claro, toda firma tem isso. O não eletricista é apenas não eletricista. Nós não estamos falando aqui de hierarquia dentro da estrutura da organização da firma, tá ok? Esse não eletricista, ele não mexe com eletricidade. E em não mexendo com eletricidade, ele pode ser, sim, um vigilante da segurança no pátio, assim como ele pode ser um diretor, um chefe de departamento, né? O chefe do RH, né? Ou mesmo o diretor da firma, ou o dono da firma, né? Mas ele não é especialista em eletricidade, tá ok? Bem, a firma está funcionando e claro que cada um dos seus profissionais tem lá suas funções, suas responsabilidades, o seu conhecimento e sua experiência, né? Ótimo. Vamos imaginar que por um motivo que qualquer, um profissional não eletricista ele esteja impedido de comparecer no dia de hoje na firma e, claro, existe uma vacância temporária ali das suas funções e essa vacância traz algum transtorno, né? Essa vacância é necessária ser reposta ali imediatamente. E que tal chamar o eletricista para cumprir essa função, hein? Será que é possível? Vamos lá conversar com o eletricista, o que você está fazendo, o que está pegando, qual que está sendo a sua agenda, né? Então, você pode, né, ceder aí um tempo, essa manhã, esse dia, e que tal você lá, né, atender às funções do nosso querido não eletricista, que infelizmente não está aqui, né? E vai o eletricista, claro, né, recebendo aí as orientações e ele vai cumprir, não importa aqui com o assunto não é a qualidade do cumprimento da função, mas sim ele vai suprir ali aquelas necessidades operacionais. E quanto à segurança, né, nós podemos afirmar com uma certa garantia, né, de que ninguém vai morrer, né? Ninguém vai morrer, né? Ninguém vai morrer, porque na realidade o trabalho ali desse não eletricista, por mais complexo que seja, ele não envolve as questões de segurança elétrica, não é? Então, como se diz por aí, vai dar de boa, né? Vai dar de boa. Vamos imaginar uma outra situação, né? Vamos imaginar que o nosso querido eletricista não possa
estar presente hoje na firma, né? E aconteceu um problema elétrico, uma máquina parou, está faltando energia em tal ponto. Será que nós vamos chamar um não eletricista para cobrir a ausência do eletricista? Será que é uma boa? Será que nós vamos ser felizes? Questão de segurança, não é? Será que alguém morre, né? Será que alguém morre, né? Quer dizer, nós temos uma baita de uma interrogação aí, não é? Nós temos uma baita de interrogação. Porque, na realidade, esse não eletricista vai entrar numa situação bastante perigosa, riscos que ele desconhece, condições elétricas que ele desconhece, né? Mecanismo que ele desconhece. Quer dizer, a função do eletricista não pode ser suprida com breves instruções de alguns minutos, não é? Então, é razoável, né, que não se faça isso, né? Ninguém quer pagar para ver. Nós estamos num sistema que nós temos que garantir segurança e saúde. Como é que a gente vai viver com uma situação dessa, né? Podemos fazer melhor, não é? Então, enquanto o eletricista pode sim, né, suprir uma ausência de um não eletricista, é difícil acreditar que com segurança um não eletricista vai cobrir, né, vai cumprir a função do eletricista, né? Então nós estamos percebendo aqui que existe um profissional diferente ali dentro da nossa firma, que é o eletricista, diferente nas questões de segurança, porque ele vai trabalhar numa situação que não é meramente administrativa, ele vai ter que lidar com assuntos que ele precisa de recursos extras, de conhecimento para lidar com sucesso com a sua tarefa, não é? Então o eletricista é diferente, né? Tem lá as suas funções e dentro dessas funções ele lida com risco elétrico, ele conhece o que é um choque elétrico, ele sabe o que é um arco elétrico, ele sabe que a eletricidade como se comporta, né? Ele sabe como medir a eletricidade, ele sabe as partes da instalação elétrica, não é? Então é uma função carregada de recursos para lidar com o risco elétrico, né? As suas responsabilidades atentam para esses riscos existentes. Então, a responsabilidade de procedimento, a responsabilidade de EPI, a responsabilidade de treinamento, a responsabilidade de conhecer equipamento, a responsabilidade com a equipe que está lidando, né? Então, as responsabilidades não são apenas técnicas, né? Elas envolvem os quesitos de segurança, né? E o seu conhecimento, né? Tem até aquela brincadeira popular, né? Não sei, se eu mato ou morro, né? Não sei se eu mato, se o corpo mata ou se o corpo morro, né? Até para você saber se você vai correr para o mato ou para o morro, você precisa ter conhecimento, não é? Qual que é a melhor situação, o que eu faço aqui, né? Diante desse panorama que se apresentou para mim, né? Ou que apareceu, que eu estou vendo em campo, né? Então precisa ter conhecimento, né? E a experiência, né? A experiência, eu nunca passei por essa situação aqui, né? A vida não, felizmente eu fui premiado, né? Mas eu já trabalhei com pessoas que viram colegas morrer ao seu lado, né? Então esse tipo de vivência, né, mobiliza a pessoa de uma forma íntima, né? De uma forma profunda nas questões de segurança, né? Não é a única experiência, eu não desejo isso para ninguém, né? Mas a experiência a gente vai acumulando na vida e nas funções operacionais do nosso trabalho, né? E claro que isso vai agregando mais recursos para a gente trabalhar com segurança, não é? Ok, então nós estamos vendo que o eletricista é um profissional diferente, né? Que o eletricista, apesar de ser tão funcionário aos olhos da lei, aos olhos da administração, aos olhos da burocracia, ele é tão funcionário quanto um profissional administrativo, um profissional não elétrico, né? Mas ele, por ser diferente, precisa ser tratado diferentemente, não é?
Claro, né? Essa diferença tem de ser sentida na instalação. Essa diferença tem que cobrar e a instalação, a firma, a organização tem que responder a essa diferença de forma que a gente consiga trabalhar com segurança. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, né, nesta diferença, né, é que a organização tem que se manifestar formalmente com relação a esse trabalhador. Né? A organização, a firma, a empresa, ela vai falar para o profissional eletricista assim: eu te reconheço como eletricista, você é capaz de mexer na instalação elétrica, eu vou te preparar para você mexer na instalação elétrica, você mexe na instalação elétrica e fulano, ciclano e beltrano não mexe na instalação elétrica, né? Precisa ter uma formalidade. É um assunto da organização, tá? Não é um assunto do profissional, é um assunto da organização. Vou dar um exemplo, uma cena possível para ilustrar o que eu estou falando. Eu sou engenheiro eletricista, estou passando na frente da firma, bato lá na portaria, vem o atendente lá, a portaria. Pois não, eu falo assim: eu sou engenheiro eletricista, está aqui minha experiência, está aqui o meu pedigree, está aqui as minhas qualificações, eu estou com os EPIs, estou com todos os meus procedimentos, eu entendo de segurança, eu quero entrar aí para prestar um bom serviço ali na subestação. Abre a porta aí que eu vou lá prestar um bom serviço. 0800, estou em promoção. Né? O que a firma, o que a organização faz? Eu falo: não, o alto lá, ué. Quem é você? Né? Quem é? Não é um assunto técnico, é um assunto da organização. A firma tem de me reconhecer e tem de me autorizar a fazer esse serviço. Né? Então, a organização, a firma, tem que se manifestar formalmente sobre quem pode e não pode mexer na instalação elétrica. A todos será conhecida essa formalidade. Não é um assunto burocrático. A gente precisa tornar visível esta formalidade, essa autorização para mexer na instalação elétrica e, naturalmente, nós temos que tornar visível a formalidade da não autorização. Né? Você entra no ambiente de caixa automáticos de um banco, né? Você, sem consultar ninguém, sem fazer nenhuma pergunta, você identifica o profissional de segurança, não é? Você identifica quem, naquela multidão toda, quem é o profissional que pode lhe atender, que pode responder às suas dúvidas, não é isso? Só de olhar, né? Isso que é uma forma de tornar conhecida a todos a funcionalidade, né? A função de cada um dos trabalhadores. É possível, é necessário tornar isso claro. Né? E como terceira e como uma consequência natural do primeiro e do segundo, levando em consideração a segurança, né? Ninguém sem essa formalidade poderá se aproximar da instalação elétrica, trabalhar na instalação elétrica, colocar mãos na instalação elétrica, não é isso? Aí dentro desse esquema é possível a gente trabalhar em segurança, porque nós cerceamos o acesso da energia elétrica a profissionais que realmente têm condições de fazer esse serviço. E nós, organização, nós, firma, nós vamos ainda cuidar deste profissional com vários outros recursos que estão explícitos no texto da NR10. Né? Ok, e isso existe na NR10? Se existe na NR10, existe. Está lá no item 10.8.4. São considerados autorizados os trabalhadores com anuência formal da empresa. Então, uma formalidade por autorizados aqui no nosso vídeo, aqui no nossa apresentação e na sua grandíssima maior parte da NR10, entende-se autorizado a intervir na instalação elétrica, ok? No popular, autorizado a colocar a mão na energia elétrica, tá? Como autorizado a intervir na instalação elétrica muito grande, autorizados já se entende dentro do ambiente da NR10 que nós estamos falando de autorizados a intervir na instalação elétrica.
Então existe uma anuência formal da empresa, né? E tem mais, a empresa tem que registrar isso lá no registro de empregado, de que fulano é autorizado a trabalhar dessa forma em tal parte, cicrano é autorizado a isso. E claro que o pessoal não elétrico não vão ter autorizações para intervir na instalação elétrica, tá? Isso está no item 1086. Vamos ver, a todos será conhecida essa formalidade, né? Isso está no item 1085. A empresa deverá ter um sistema de identificação que permita a qualquer tempo, né, conhecer a abrangência da autorização de cada um dos trabalhadores. Então, o fiscal do trabalho ou qualquer pessoa chega no pátio da firma e reconhece, aquele é um eletricista, aquele não é eletricista, esse aqui está autorizado a mexer na instalação elétrica, aquele outro não está autorizado a mexer na instalação elétrica. Quer dizer, uma clareza na autorização quanto às questões elétricas tem de existir em nossa firma, né? E ninguém está sem essa formalidade poderá colocar mãos na eletricidade. Vários itens da NR10 têm isso de forma implícita. Para trabalhar na zona controlada, precisa ser um profissional autorizado. Ok, né? Para fazer esse procedimento, precisa ser um profissional autorizado. Para fazer isso assim, precisa ser habilitado e autorizado. Então, nós temos vários textos, vários itens na NR10 exigindo o profissional autorizado e, claro, implicitamente, está desautorizando o pessoal não autorizado a fazer aquele item, né? Aqui eu selecionei só uma parte da nova NR10, que entrará em breve, né? Que é as condições de grave e iminente risco. Então, a nova NR10 reconhece lá na linha C, né, do item 10.15.2, o serviço em eletricidade para o trabalhador não autorizado é uma situação de grave e iminente risco, né, suscitando ao fiscal já decretar embargo, interdição, né, e a suspensão ali dos trabalhos. Então, esses três, vamos dizer, viés maior, existem, né, eles são aplicáveis, eles são aplicados pela NR10, são exigidos no próprio texto da NR10. Não é? Que é necessário para ser autorizado. Ok, então eu já entendi que o eletricista é diferenciado, existe uma formalidade da empresa, mas ok, olhar o diploma, ver um eletricista e já está autorizado? Não, né? Nós temos assuntos a serem tratados e eles estão espalhados na NR10, né? Tem que conhecer a eletricidade, ter uma formação em eletricidade, conhecer os perigos elétricos, conhecer tensão, corrente, medição, né? Motores, disjuntores, né? Seccionadores, conhecer os dispositivos da instalação elétrica. Não tem que ter um conhecimento de eletricidade, tá? Ele precisa ter um treinamento em segurança, que o assunto não é apenas eletricidade, né? Nós precisamos, em conhecer na eletricidade, trabalhar com segurança. E para isso a NR10 prevê um treinamento de segurança para os profissionais que serão autorizados a intervir na instalação elétrica, né? Conhece a eletricidade, tem um treinamento de segurança, ser treinado nos procedimentos, né? Então esse quadro, essa operação tem esse procedimento e para fulano ser autorizado a trabalhar nesse equipamento, ele precisa ter um treinamento deste procedimento, né? Isso também é exigido pela NR10. Ter acompanhamento médico, né? Os exames periódicos têm que refletir, têm que contemplar as situações desse trabalhador em campo lidando com energia elétrica, né? Ser capaz de operar sistemas de segurança, né? Quer dizer, o autorizado não apenas trabalha com segurança para si e para os outros, como também ele é um agente de segurança dentro da nossa instalação, tá? Mas isso tudo existe na NR10? Será que existe? Está tudo lá, né? Olha, conhecer eletricidade é a figura do profissional habilitado, qualificado e capacitado. Essas três qualidades, apesar de ter distinções entre si, claro que tem, mas todas elas visam o seguinte:
esse cidadão que vai ser autorizado, ele tem um conhecimento mínimo de eletricidade que o permita trabalhar com segurança, tá? Treinamento de segurança são os famigerados cursos, né? Os treinamentos, está lá no 1088, né? Os autorizados devem possuir treinamento específico, conforme está no anexo 3 desta INR, né? E é o curso básico de 40 horas, o curso complementar, os cursos de reciclagem, né? Então, é uma condição para que o profissional seja autorizado a intervir na instalação elétrica, né? Ser treinado em procedimentos. Olha o que diz o 10.15.5. A autorização deve estar em conformidade com o treinamento ministrado. Então, o que ele está autorizado a fazer em nossa instalação, o treinamento dele o dirá, né? Nós vamos treinar para este equipamento, para este ponto. Ele vai trabalhar na entrada de média tensão. Ele precisa desse treinamento, precisa desse procedimento, não é? Tem acompanhamento médico, está lá, né? 1087. Os autorizados devem ser submetidos a exame de saúde compatíveis com a atividade, né, que ele vai estar em campo. Ser capaz de operar o sistema de segurança, está lá, por exemplo, né? Tem outros, no 10.12.4. Os autorizados devem estar aptos a manusear os equipamentos de combate a incêndio, né? Então, ele é um agente de segurança. Então, veja que existem vários itens a serem cumpridos para que o autorizado seja autorizado. Né? Tem a autorização da organização. E prossegue, temos mais aqui, né? Vamos ver. Ser capaz de realizar o resgate, o primeiro socorros, resgate de acidentados e prestar os primeiros socorros. Ter acesso à documentação, né? Ter acesso à documentação. E ser autorizado pelo pessoal de segurança e saúde. Sim, o pessoal de segurança e saúde participa do processo de autorização. Não só do processo de autorização, também dos treinamentos, né, do profissional. Isso tudo está na INR10? Está na INR10. Está lá no 10.12.2. Os autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar os primeiros socorros, né? Então, ele está trabalhando e um companheiro dele se acidentou. Esse companheiro vai ter o resgate, o primeiro socorros, já que ele está acompanhado, não é? Por um profissional de eletricidade, tá? Então, nós temos que nos tornar aptos. Ter acesso à documentação, né? Está lá no item 10.3.7, o projeto elétrico deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, deve estar atualizado, né? E disponíveis aos trabalhadores autorizados, né? Está lá o prontuário de instalações elétricas, né? Prontuário de instalações elétricas no 10.2.6, né? Devendo permanecer à disposição dos trabalhadores nas instalações e serviços em eletricidade. Então, o prontuário, que é uma memória dinâmica da instalação, que é a documentação da instalação, está disponível ao autorizado, né? Vamos ver esse último, ser autorizado pelo pessoal de segurança e saúde, está lá no 10.11.4. A autorização devem ter a participação em todo o processo, né, do serviço especializado de medicina do trabalho, né? Pessoal de segurança e saúde, quando houver, técnico de segurança, participa de todo o processo, né? Nós estamos numa norma regulamentadora de segurança. Nós não estamos numa norma de eletricidade. NR10 não é norma de eletricidade, não, gente. É norma de segurança nos trabalhos em eletricidade, não é? É assim, não é? O que o autorizado faz, então, né? O que o autorizado faz? Nós vimos uma série de condições, então, claro que a organização tem que se preparar, esse profissional que vai ser autorizado tem que cumprir uma série de requisitos, uma série de recursos tem que ser dado a esse profissional autorizado, né? E ele está em condições, cumpriu todos os itens, ele foi treinado, ele sabe o que fazer em campo, ele conhece EPIs, o EPCs que vai utilizar, conhece os procedimentos, então ele está autorizado a intervir na instalação elétrica. Ótimo! Então o que ele faz? Esse é o profissional da manutenção elétrica, né? Esse é o profissional que intervém na instalação elétrica, esse é o profissional que vai dar manutenção, que vai dar
inspeção, né, que vai produzir os relatórios, os documentos relativos à instalação elétrica, não é? Ele vai intervir na instalação elétrica, tá? E o que mais, né? O que mais? Bem, na realidade, o autorizado, ele tem a anuência formal da empresa. Então, juridicamente, legalmente, isso significa que o que o autorizado faz é a empresa, é a organização que o está fazendo. Percebe? A organização, a empresa, a firma, é uma entidade jurídica, ela não tem como fazer, né? Mas precisa fazer. Então, na realidade, os autorizados são os braços, as mãos e as cabeças, né? O pensamento, né, da própria empresa, da própria firma, né? Todos os atos que a organização tem responsabilidade, né, de fazer são tarefas dos autorizados. Isso fica muito claro na NR10. Aqui nós tratamos só das condições para se tornar autorizado, né? Nós não vimos todos os itens em que aparece a palavra autorizado. Tem vários itens. Para fazer tal procedimento, precisa ser um profissional habilitado e autorizado. Esse procedimento é assim, assado, mas pode ser alterado, ampliado, resumindo, por profissional o quê? Autorizado, habilitado e autorizado, mediante justificativa prévia, né? Então, tudo que tem responsabilidade dentro do texto da NR10, responsabilidade pontual, explícita da firma, da organização, não tenha dúvida, estará nas mãos de quem? De profissional com anuência formal da empresa. Estará nas mãos de um autorizado, né? De um autorizado. Pois bem, isso é o que eu preparei aí para esse vídeo de hoje. Toda quarta-feira, às 19h30, eu posto aqui um vídeo ou uma live, né, sobre a NR10. Obrigado e até ao próximo encontro.